Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. E aí, como que tá essa vida de mãe do Monark? Tá calma, Calma? tá tranquila. Como que foi a época lá que eu fui cancelado pra você? Olha, a época que você foi cancelado foi... Assim, no dia foi difícil, porque eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E aí, depois, eu limitei lá, né, o meu Instagram. Fechou? Eu limitei, né? Não fechei, não. Eu só não deixei as pessoas falarem, fazerem comentários. Mas foi uma experiência até que interessante, porque eu cheguei a interagir com alguma das pessoas que Tava me odiando. que estavam me odiando por ter parido por você. tabela, né? É assim, né? É tipo aquela história, né, da maçã e da macieira, né? Se você olha para a maçã e acha que ela é estragada, você acha que a macieira é estragada também. E, na verdade, isso não é uma verdade. Não necessariamente, né? Tem aquele ditado que a maçã nunca cai muito longe do pé, né, também. Tem, pois é. Mas foi tranquilo, eu até conversei com algumas pessoas que E interagiram. o que eles falavam pra você naquela época lá? O que eles mandavam de mensagem? Então, acho que as pessoas falavam assim que eu tinha parido um nazista, um pária, né? Que então, portanto, eu era uma coisa horrorosa. Mas com alguns, eu conversei com umas 3 ou 4 pessoas que eu tive paciência, né? Uhum. E você sabe que elas saíram me pedindo desculpas? É mesmo? Verdade. Pô, então você tá com um bom poder de conversa aí, né? De persuasão, exatamente. O que você falava pra elas terem chegado a pedir desculpa? Eu perguntei como era a relação deles com a mãe deles, né? Falei sobre a questão do julgamento, Uhum. que as pessoas estão julgando algo que elas, na verdade, não conhecem. E que todo julgamento separa. Todo julgamento separa você da outra pessoa quando você julga. Você se recusa a olhar para aquela pessoa também como um ser humano que erra, assim como as mães também não são perfeitas, elas também erram. Mas, no fundo, todo mundo está procurando um caminho de ser feliz. E eu consegui com os homens, foi interessante, sabe? Com os homens, foi bem mais tranquilo. E com as mulheres, não? Não, eu tentei falar com uma mulher, ela foi irredutível, Né? com uma menina. Aí eu realmente perdi a paciência, falei assim, não vale a pena, assim. Imagina, eram centenas de pessoas, né? Não ia ficar conversando com cada uma. Sim. Mas também não senti vontade de dar uma resposta naquele momento. Quando os ânimos estão muito exaltados, né? As pessoas não raciocinam, elas não pensam. E muitas delas foram olhar, foram ver, né, o vídeo de uma forma mais pausada, com mais atenção, e viram que não era verdade aquilo que estava sendo dito. Sim. E como que foi, assim, o sentimento de ver que eu estava sendo escrachado pelo Jornal Nacional e essas coisas do tipo? Olha, eu não tenho um estômago muito forte, então eu não tive estômago para ver, assistir a reportagem. a reportagem. Eu realmente não tenho nervos para isso, né? Mas eu sei que, infelizmente, a mídia não está procurando a verdade. A mídia está procurando aquilo que... O sensacionalismo. Clique, né? Está procurando o sensacionalismo, né? E eu acho que tem uma coisa que tem no meu coração, é que existe o Bruno, meu filho, que é o Bruno, e existe o Monark. Embora, né, as duas sejam a mesma pessoa. Sejam a mesma pessoa, o Monark é um personagem. Você acha? Eu acho. Por que você acha que é um personagem? Porque é um personagem no sentido de que nas mídias sociais você não é o Bruno, é o Monark. Existe um... Mas eu sou diferente na mídia social e pessoalmente? É que eu não me sinto mãe do Monark, né? Eu me sinto mãe do Bruno. Eu não sei se... Mas assim, se olhando o Monark falando, parece outra pessoa falando ou parece eu? Parece você. O Bruno. Eu acho que você é autêntico nos dois lugares. É profundamente autêntico. Entendi. E às vezes um pouco ingênuo. Isso aí é algo que me dizem
diversas vezes muitas pessoas. Talvez você tenha tido a que puxar, né? Porque você é ingênuo também? Eu acho que agora eu sou menos, mas eu fui muito ingênua. Uma vez eu trabalhava antes de ter você, eu trabalhava numa biblioteca pública. Eu já era formada em psicologia pela USP, mas eu não me achava suficientemente capaz de conseguir um emprego como psicóloga. Naquela época não tinha internet, você tinha que fazer o currículo em papel, sair distribuindo. E apareceu uma oportunidade de eu ir trabalhar numa biblioteca. O que você fazia na biblioteca? Eu era auxiliar de biblioteca. Aí tinha que organizar os livros e tal? Tinha que organizar os livros e atender o público, né? E naquela época tinha a bibliotecária que estava acima de mim e tinha a chefe, né? Que estava acima da Que bibliotecária. estava acima da bibliotecária. E foi uma experiência interessante porque essa chefe, ela ainda não tinha experiência de ser chefe, Entendi. né? Ela tinha pegado uma chefia pela primeira vez e tudo que a gente fazia, ela dizia assim, mas não era bem isso que eu queria. Aí a gente fazia de outro jeito, mas não era bem isso que eu queria. Mas ela não conseguia falar o que raios ela queria. Ela não conseguia falar o que ela queria. Aí um dia ela fez uma reunião, era uma mesa grande e tinha muito funcionário naquela biblioteca, muito funcionário. Foi na biblioteca de Veleiros, lá na Zona Sul. E ela chamava Maria Rita. Ela chama, né? Deve estar viva. Deve estar viva. Mas ela foi assim, naquele momento, ela reuniu todo mundo e ela perguntou qual era o problema. E eu falei. O problema era ela. Eu falei que o problema é que ela não sabia o que ela queria, né? E ela ficou muito, muito brava comigo, muito brava. E no serviço público, você não é demitido, você é colocado à disposição. E aí eu fui colocada à disposição, fui para uma outra biblioteca. Antes passei por uma espécie de coordenadora, e aí ela disse para a coordenadora que ela estava me colocando à disposição porque eu não fazia nada, né? O que não era verdade. Mas eu falei, olha, não é verdade, mas também a minha opinião não importava. Só que eu fui colocada numa outra biblioteca. Depois de um tempo, eu saí, né, da biblioteca, acho que eu montei meu consultório, fui trabalhar com consultório. E foi interessante, porque 2 anos depois, ela me ligou, ela me encontrou no número do consultório e ela me pediu desculpas. Foi na época da Irundina, que a Irundina assumiu o governo. E, naquela época, a Irundina pediu para que as pessoas escolhessem o chefe da biblioteca. Tipo, ela fez uma democracia dentro da biblioteca. Dentro da biblioteca. E eu não estava mais lá, mas provavelmente ela deve ter perdido o cargo. Imagino. Né? E ela me ligou e falou assim, Lívia, você tinha razão. Eu não sabia o que eu queria. Tipo isso, né? E, assim, que ela tinha um problema. Então, eu acho que foi uma ingenuidade minha, porque eu falei realmente o que eu pensava naquela... Né? Falei a minha verdade. E isso fez com que eu fosse colocada para fora daquele serviço. Sim. Né? Mas não era uma mentira que eu tinha falado. Então, eu tive esse reconhecimento. Que é melhor não falar a verdade, às vezes. Não, eu tive o reconhecimento de que eu estava certa. Sim. Né? Mas eu passei por uma situação, assim, é uma humilhação, né? Você chegar numa coordenação e dizerem que você não faz nada, né? Não é uma coisa agradável de você passar. Com certeza. Então, acho que a ingenuidade faz parte. A gente vai aprendendo que tem coisas que a gente... Mas é ser ingênuo ou ser correto isso? Eu não sei, tipo... Talvez você pudesse ter falado de uma outra forma. Tudo tem a forma de você falar, né? Bom, isso é verdade. Né? E acho que é uma característica minha, e talvez sua também, né? Não sei, de ter uma comunicação muito direta. Então, a comunicação direta, ela às vezes machuca as pessoas. Sim. E te coloca em situações difíceis. Né? Agora, tem pessoas que naturalmente têm uma comunicação mais soft. Mais politicagem, né? Mais política, que dá umas rodeadas. Então, a gente vai aprendendo com a vida. A ser mais político? A ser mais político. Mas, assim, eu acho que tudo depende se você quer bancar aquilo ou não. Sabe? Acho que a maturidade ensina que
Tem brigas ou guerras, se você quiser, né? Ou ideias que vale a pena você lutar. Você fala, não, por essa guerra eu vou comprar, essa briga eu vou entrar. E outras que não valem. Entendeu? Então, acho que é uma questão de sabedoria. O que você vai, né, bancar e o que você não vai bancar. E aí poder fazer essas escolhas.